Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem influenciado os preços nesse momento e principalmente o que a gente pode esperar nesse setor daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Anderson Galvão, ele que é da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Anderson, é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí que nos assistem. Anderson, nos últimos tempos a gente tem visto muita oscilação nesses preços, a gente viu essas cotações deixarem aqueles patamares dos R$90, cair ali por volta de 87, 88, retomaram mais próximo dos 90 nos últimos dias. O que tem influenciado essas movimentações nesse momento? Olha, eu acho que a gente enxerga aí alguns elementos. Vamos falar pelo lado de demanda. Pelo lado de demanda, apesar de toda a frustração de safra, estoques baixíssimos de milho no mercado interno, o preço atual do milho, o consumidor, o granjeiro de aves, de suínos, de leite, de ovos, ele não consegue repassar no custo, ele não consegue repassar no preço de venda lá da carne. Então, o preço do milho no Brasil chegou num teto que já compromete muito a rentabilidade do consumidor, ou seja, a indústria de rações. Consequentemente, a demanda meio que deu uma esfriada. E essa esfriada explica o teto dos preços que aconteceu aí nos últimos meses. Um outro elemento, aí já falando de oferta, não que isso mude totalmente a equação, não que isso traga uma reviravolta no mercado, mas alguns carregamentos de milho importado que chegaram aos portos brasileiros, em especial do Sul, também ajudou a dar uma balizada nesses patamares aí de preços que ficou na casa dos R$90. E eu diria mais, uma boa parte do aumento dos preços nos últimos dias teve muito mais a ver com a desvalorização do real do que dizer que houve uma mudança estrutural muito forte aí no mercado do milho. E aí, Anderson, esse patamar ao redor dos 90 que você comentou, é o que a gente deve acompanhar nesse restante de 2021, nesses 2 últimos meses do ano? Aqui eu digo da seguinte forma, qualquer coisa acima desses patamares, a gente vai depender ou de mais uma rodada de desvalorização do real, e se ela acontecer é porque a gente está vivendo um quadro mais intenso de crise política, de crise econômica no Brasil, o que pode até ser bom para o milho, pode até ser bom para a soja, mas não é bom para o país como um todo. Ou se a gente ter algum problema de clima agora na safra verão, que está em pleno ritmo de plantio. A gente não pode se esquecer que a gente está num quadro de laninha e, em condições de laninha, historicamente, o sul da América do Sul, pegando a porção que começa no Paraná e termina lá na Argentina, normalmente, em condições de laninha, são regiões que têm clima seco. Então, alta de preço agora só se houver mais uma frustração de safra nessa safra verão do Brasil e na safra de milho da Argentina. Esses são os únicos elementos que a gente vê como fator de alta pelo lado da oferta. A safra americana, que está lá em retíssima final de colheita, safra americana veio uma safra redonda, veio uma safra boa, não é uma safra histórica, mas é uma safra boa. E aí, o que resta realmente do lado de oferta é uma frustração de safra na América do Sul, o que a gente sabe que não é bom, né? Você ter preço e não ter produto não resolve muita coisa. E aí, Anderson, você comentou esse desenvolvimento da safra verão, como é que estão essas atividades até esse momento? As condições são positivas, as expectativas são para uma boa colheita nessa safra verão? Sim, a safra verão 21-22, que começou a ser cultivada aí no sul do Brasil, final de agosto, começo de setembro, ela está possivelmente no ritmo mais rápido de plantio que a gente tem nas nossas bases de dados. É um plantio acontecendo, vamos dizer assim, dentro da condição ideal, com tecnologia ideal, e não por acaso é a primeira vez em 6 anos que a safra verão tem ganho de área. Deve crescer, pelos nossos números, cerca de 200 mil hectares. Não cresce mais porque a soja também está bastante atraente. Então, do ponto de vista de plantio, até o momento, a safra no verão, que é predominantemente no centro-sul, está em condições favoráveis, sim.
Olhando agora para as exportações, para as importações, Anderson, a gente tem, né, um ano com exportações bastante reduzidas com relação aos anos passados. Nessa reta final de período, a gente deve ter uma nova rodada de exportações ou deve ficar mais ou menos nisso que a gente já tem hoje? E aí, fazendo uma conexão com, como eu disse, da recente desvalorização do real, se a gente voltar dia 30 de junho, o real estava 4,97, agora a gente está de novo com o real na casa de 5,60, 5,50. Então, essa desvalorização do real voltou a dar competitividade para o milho brasileiro nas exportações. E aí, mesmo num cenário de quadro apertado de disponibilidade interna, a gente viu aí nos últimos 15, 20 dias, exportadores voltando a sondar o mercado e trazendo liquidez para esse mercado. Qual a consequência disso na nossa visão? Que nessa retinha final do 2021, não dá tempo, não tem nem produto para fazer uma exportação muito maior do que os 20, 22 milhões de toneladas que a gente já tem aí contratado. Mas a exportação está cumprindo, o mercado externo está cumprindo o papel dele, de regular mercado. A gente já exportou 41 milhões de toneladas num momento de excedente de milho. Como a produção esse ano foi muito prejudicada por clima, seca, geada e também pragas, a exportação cedeu milho para o mercado interno. E a importação, por sua vez, o Brasil hoje ele é um exportador estrutural de milho. Pontualmente, por questões de preço ou de logística, que é o caso desse ano, a importação ela tapa um buraco, mas o Brasil não volta a ser mais um importador de milho, como foi até o começo aí dos anos 2000. E Anderson, ao longo aqui da nossa programação, né, conversando com produtores de diversas regiões, a gente vem notando uma preocupação bastante grande com relação à segunda safra do ano que vem, a safrinha de 2022, com relação a custo de produção, até mesmo encontrar produtos no mercado. Como é que vocês estão acompanhando essa situação? É um cenário preocupante mesmo, essa de insumos para a safrinha do ano que vem? Sim, o cenário preocupa, mas não é alarmante, isso é importante a gente dizer. A gente tem acompanhado, tem monitorado aí com os nossos clientes entregas de insumos, fertilizantes, defensivos e sementes. Sim, preocupa, não é alarmante. Eu digo mais, não é alarmante porque às vezes a gente perde um pouco a perspectiva do que é a agricultura no Brasil. Se a gente pensar entre o crescimento da área de soja e de milho inverno, entre a safra 19 e 20, ou seja, 2 safras atrás, e a safra que será cultivada agora no 21-22, o agricultor brasileiro, gente, ele incrementa mais de 7 milhões de hectares. 7 milhões de hectares com a tecnologia atual, isso justifica um novo terminal de importação de fertilizante. Isso justifica construir algumas fábricas de insumos agrícolas. E a indústria, com todo o problema de pandemia no 2020 e um pouco do 2021, a indústria não consegue ter a agilidade, a flexibilidade que milhares de agricultores de forma individual conseguem. Então, parte da escassez de insumos no Brasil, ou de um quadro apertado, é consequência do sucesso do agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro é tão eficiente que ele consegue enxugar, ele consegue espremer a indústria na capacidade dela de fornecer esses insumos. E aí, Anderson, para a gente encerrar aqui falando do evento que vai acontecer na próxima semana, o Fórum Getap Milho, você vai participar dessas apresentações que aí vão mostrar alguns casos até de sucesso na produtividade do milho na safrinha passada, mesmo diante de toda aquela complicação de clima que a gente acompanhou, né? Exato, Guilherme. Eu tenho dito nas minhas falas por aí que o ano 2021 foi o ano das 7 pragas do Egito para o produtor de milho, né? Teve janela de plantio ruim no começo da safra inverno, depois estiagem, depois geada, pressão fenomenal de pragas, em especial cigarrinha, e ainda assim, embora a produtividade média tenha ficado baixo, a gente começou esse projeto de identificar produtores que usam tecnologias, que fazem um manejo adequado, que realmente investem na cultura do milho, produtores que, mesmo num ano super desafiador, super complexo, igual foi o inverno 21, a gente teve lá nas auditorias independentes, produtores com talhões com produtividades acima de 200 sacas de milho por hectare no sequeiro.
Então, quando eu me formei em agronomia em 1995, um bom produtor de verão produzia 90, 95, 100 sacas de milho por hectare. Hoje a gente vê, num ano estressado, num ano complexo, igual foi o inverno 21, produtores com talhões específicos indo além das 200 sacas de milho por hectare. Isso é formidável, isso é sensacional. E na semana que vem, lá no Fórum do Getap, a gente vai apresentar esses resultados, anunciar quem foram as 6 maiores produtividades do concurso, e além de uma série de palestras aí sobre mercado, sobre tecnologia, sobre questões de sustentabilidade, que é algo bastante importante. Que esse é o ponto. A gente está tendo lá a reunião da COP26, o Brasil produz um milho altamente sustentável, um milho que, assim, tem uma pegada verde fenomenal e não faz feio para nenhum produtor de milho no mundo. E a gente vai deixar aqui embaixo do nosso vídeo, no nosso texto, o link para o pessoal poder fazer a inscrição. E aí essa inscrição é aberta, qualquer pessoa pode participar, né? Qualquer pessoa pode participar, o evento é gratuito, ele vai acontecer de forma digital, ainda restrições da pandemia, mas já no próximo ciclo 21-22 nós teremos esses eventos presenciais. É gratuito, palestras com bom conteúdo, números bastante interessantes aí do manejo que esses agricultores fizeram para ter essas produtividades diferenciadas. E Anderson, só antes da gente encerrar, uma pergunta que a gente recebeu aqui do pessoal acompanhando a gente ao vivo nessa manhã de quarta-feira. O Carlos Fonseca, lá do Mato Grosso, pergunta, ele ainda tem milho disponível da safrinha do ano passado? Esse é um momento bom para ele negociar no mercado ou ele precisa segurar um pouquinho mais? Olha, acho que, inclusive, essa pergunta é muito importante. A gente tem muito batido na tecla que não tem milho, não tem milho, não tem milho. A gente enxerga ainda um estoque remanescente de milhos, como esse que foi comentado agora, e que muitos agricultores estão numa situação delicada, não querem vender por uma questão, não podem vender por uma questão fiscal, ou seja, para não aumentar a sua carga de imposto de renda desse exercício fiscal, mas daqui a pouco tem que esvaziar armazém para a soja que começa a chegar a partir do começo de janeiro. Pensando nesse milho, para quem não tem disponibilidade de armazém, segurar milho daqui para o meio do ano que vem é meramente uma aposta de câmbio. Eu não acredito, pessoalmente, que a gente tem espaço para o milho subir, porque Chicago subiu. Chicago vai ficar lá no 5,50. Se o milho no Brasil subir, é porque a taxa de câmbio subiu. E daqui a pouco, a gente não pode se esquecer que entra a safra de soja, o custo logístico dispara e isso compromete a formação do preço do milho no mercado interno também. Resumindo, em poucas palavras, eu aproveitaria para fazer caixa, comprar insumos, garantir o seu custo de produção da safra 22-23, que seguramente é uma safra mais cara do que foi as últimas duas. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado do milho nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que o recado final, gente, é pensar o seguinte: a agricultura no Brasil é um caso fenomenal de sucesso. E claro, os custos serão mais altos agora na 21-22 e certamente na 22-23. Não significa dizer que a rentabilidade do agricultor vai ser ruim. Ela volta para um patamar, vamos dizer assim, mais histórico, um patamar mais médio. Os últimos 2 anos foram anos excepcionais para o agricultor brasileiro. A pandemia da Covid, como a agricultura no Brasil não parou, o agro não para, a pandemia foi muito benéfica para o setor agrícola no Brasil. 22, 23 a gente volta mais para um ciclo de normalidade e a vida segue. Amanhã vai ter mais gente comendo mais e melhor e não menos gente comendo menos e pior. E aí que está o sucesso e a oportunidade da agricultura brasileira. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, uma boa semana aí para todos. O Anderson Galvão, ele que é da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Anderson destacando as reduções de preços que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, o milho se mantendo em patamares ao redor dos R$90, em função do lado da demanda, uma diminuição na demanda por milho por parte dos setores de rações, os setores de proteínas animais, em função do elevado custo desse milho, que acaba não
sendo possível repassar para o consumidor dessas carnes, então diminuiu a demanda por esse lado, e também uma pequena melhora de oferta com a chegada de novos volumes de importação, principalmente nos terminais do sul do país. Diante de tudo isso, a expectativa do Anderson Galvão é preços nesses patamares de R$ 90 durante essa reta final de ano, também até a chegada da primeira safra de milho 21-22, que até esse momento vai se desenvolvendo muito bem nos campos brasileiros, tem ritmo acelerado de plantio e boas condições de desenvolvimento. Na visão do analista de mercado, grandes elevações nesses preços de milho vão ficar atrelados a mudanças cambiais. A gente teve nos últimos dias uma elevação nesses preços, saindo ali de 87, 88, voltando aos R$ 90, em função da desvalorização do real ante ao dólar, e novas movimentações nesse sentido podem voltar a impactar, mas aí para aquele produtor que tem milho em estoque, tem essa opção de negociação, o Anderson destacando que segurar milho nesse momento até o segundo semestre do ano que vem vai ser uma aposta em câmbio, então é um momento positivo para o produtor apostar em vendas, fechar um pouquinho de negociações, abrir espaço nos seus armazéns para a safra de soja que vai vir aí pela frente, também fugir um pouquinho dos custos logísticos que devem aumentar com a colheita da soja chegando. Então um momento bom para o produtor fazer essas vendas e também olhar bastante para essas condições de mercado, principalmente com relação à taxa de câmbio, que pode mexer nos preços daqui para frente nesse restante de 2021 e também o começo de 2022. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.